Meninos, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar capítulo novo, página 216, 20º capítulo, onde o título é Anelídeos. Hoje nós iremos falar de anelídeos. Eles se assimilam muito com nematelmintos, em questão de serem alongados, mas o que difere eles dos nematelmintos é que esses anelídeos, eles têm o corpo alongado, porém eles têm anéis, anelídeos por terem anéis, tá? No livro de vocês, na página 216, existem 3 imagens diferentes de anelídeos. A imagem A é de uma minhoca, ela tem vários anéis, né? A imagem B é de um sanguessuga. Também esse sanguessuga, ele tem um formato mais achatado, mas ele tem vários anéis. E a imagem C é um poliqueto marinho. Só se encontra esse anelídeo em águas de mar, tá? Ele também é cheio de anéis, embora esses anéis sejam um pouco diferentes. O livro de vocês diz assim: as fotografias mostradas acima são todas de vermes que têm o corpo cilíndrico. O que é cilíndrico? Arredondado, cheios de anéis. Bem, se é assim, você poderia pensar que eles são representantes do filo nematelminto. Porque no nematelminto também não são vermes que são alongados? Certo? O livro faz uma pergunta. Errado. Há algumas características neste animal, nos anelídeos, que diferenciam dos nematelmintos, e por esse motivo eles são classificados representantes do filo anelídeo. Você seria capaz de identificar, apenas observando as fotografias e analisando o nome desse grupo, ao menos uma característica que não se colocaria entre os nematelmintos? Eu acabei de falar para vocês que são os formatos em anéis no corpo, né? Confirme a sua resposta depois de ler as próximas páginas. Então, nós agora vamos estudar sobre os anelídeos e vocês vão descobrir que não tem como assimilar esses anelídeos, que também são vermes, com os nematelmintos. Por quê? Porque eles são vermes que têm anéis, tá? Às vezes mais anéis, outras vezes menos anéis, mas são anéis. Na página 217, nós vamos estudar as características gerais dos anelídeos. Lembrando que anelídeos, o livro de vocês cita 3 exemplos, né? Poliqueto, sanguessuga e a minhoca. Então, nós vamos estudar a característica geral deles. O livro de vocês diz assim, ó: os anelídeos do latim significa anel, que são vermes cilíndricos que apresentam o corpo dividido em anéis. Então, todos os anelídeos, eles têm o corpo dividido por vários anéis. Por esse motivo, o nome anelídeo. Cada um dos anéis é um segmento. Essa segmentação do corpo é a principal novidade evolutiva do grupo. Os anelídeos, eles podem viver, pessoal, em água doce, tá? Como de rios, lagos, charcos. Eles podem viver também em ambiente marinho, como é o caso do poliqueto. E alguns, né, anelídeos, eles vivem em lugares terrestres úmidos, que é o caso da minhoca. Então, como aqui na página 216 o livro mostrou uma minhoca, um sanguessuga e mostrou um poliqueto, aqui no livro de vocês mostra as estruturas da minhoca. A minhoca, ela tem boca e ela tem ânus, então ela tem sistema digestório completo. Então mostra a imagem A, que é de uma minhoca que vive onde? Em ambiente terrestre úmido, né? Essa minhoca, ela tem boca, ela tem clitelo, que vocês vão ver mais na frente que clitelo é o lugar de reprodução dessa minhoca. Ela contém os anéis, isso é um dos motivos que mostra que ela é um anelídeo. E essa minhoca, ela tem ânus. Então, aqui é que a gente consegue entender que essa minhoca, ela tem sistema digestório completo. Por que, tia Dani? Porque ela tem boca e ela tem ânus. A imagem B mostra um sanguessuga
que é um animal que vive em água doce, tá? Mostra a boca desse sanguessuga, mostra os anéis, mostra essa ventosa anterior e ventosa posterior. Vocês vão ver que essa ventosa serve como instrumento para que ele se alimente, tá? E mostra a imagem C, que é um poliqueto, que é um animal que vive onde? Em água do mar. Esse poliqueto aqui mostra a estrutura, que é a cabeça, e vários anéis, que inclusive esses anéis são bem diferentes do da sanguessuga e também diferente do da minhoca. Então, a característica geral dos anelídeos são essas. Como o livro de vocês cita 3 tipos de anelídeos, minhoca, né? Minhoca, sanguessuga e o poliqueto, nós vamos começar estudando sobre as minhocas, tá? Já comecei a falar um pouquinho, né, que a minhoca ela tem sistema digestório completo, pelo fato dela ter boca e ânus, e a gente vai ver mais, tá? Mais outras estruturas que a minhoca tem. O livro de vocês fala assim, ó: as minhocas vivem em ambiente de água doce ou em solos úmidos. Então, a gente pode encontrar minhoca em lagos, em charcos, né, em rios e também em ambiente terrestre úmido. E o que elas fazem? Elas cavam túneis, tá, para poder viver nesses locais. Há espécies pequenas de minhoca, como é o caso da Marionina eleonorae, que ela mede cerca de 1 milímetro de comprimento, e tem a minhoca chamada de minhocossu, que é da espécie Pfaffinelli, que ela pode chegar, ela mede de 2 metros até 2,5 metros de diâmetro, tá? Então, existem espécies de minhocas existem espécies pequenas, né? E existem espécies maiores, né? Que podem chegar até 2,5 metros. Só que essa minhoca que pode chegar até 2,5 metros, que é a minhocossu, ela está ameaçada de extinção. Então, a gente encontra mais a outra, que pode medir até 1 milímetro de comprimento. A minhoca, ela apresenta ela apresenta sistema digestório completo, tá? Ela tem boca, que é por onde o alimento entra. Ela tem faringe, que é um canal que liga, né, esse alimento da boca até a moela. Ela tem a moela, que é o local, o órgão, né, aonde o alimento ele é triturado. Ela tem o intestino, onde é absorvido todo esse alimento que é triturado. E ela tem o ânus, que é por onde sai o resto da digestão que não precisa. Então, por esse motivo, ela tem digestório completo, porque ela tem boca, ela tem faringe, ela tem moela, ela tem intestino e ela tem ânus, tá? A minhoca, eles alimentam principalmente micro-organismos e também de vegetais em decomposição, né? Manga podre, fruta podre. Como que funciona o processo de digestão? O alimento é ingerido pela boca, né, da minhoca, passa pela faringe, como eu falei para vocês, a faringe ela só é um lugar de passagem, de pegar o alimento da boca e levar até a moela. Aí ele passa da boca para a faringe, da faringe, a faringe pega esse alimento e leva até a moela. Na moela, esse alimento ele é triturado. A parte que não é digerida, que não é absorvida lá pelo intestino, é eliminada pelo ânus. Por esse motivo, a minhoca ela tem sistema digestório completo. Além do sistema digestório completo, a minhoca também tem sistema circulatório, tá? Ela apresenta coração. Esses corações, o coração dela, né, das minhocas, elas apresentam corações. Esses corações, eles são ligados a vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, eles são localizados pelo corpo todo da minhoca, tanto na face dorsal, que é a parte de trás, quanto a face ventral, que é a parte da frente, tá? Isso aí mesmo. Então, ela tem sistema digestório completo, ela tem sistema circulatório, ela tem coração e ela tem vasos ligados a esse coração, e esses vasos ele percorre onde o corpo todo dessa minhoca. O livro de vocês, na página 217, mostra,
mostra que ela tem um sistema digestório completo, mostra que ela tem a boca, mostra faringe, mostra a moela onde há a trituração do alimento, mostra o intestino onde há a absorção desse alimento e o resto que sobra, né, dessa digestão, ela é eliminada por onde? Pelo ânus. Mostra o sistema circulatório, mostra o coração da minhoca e mostra, né, os vasos, né, tanto dorsal quanto ventral dessa minhoca. Então, ela tem sistema digestório e sistema circulatório. Agora, nós vamos para a página 217, onde o livro de vocês fala que a minhoca ela não tem sistema respiratório. Então, ela não tem pulmão, né? Mas como que ocorrem as trocas gasosas, então, dessa minhoca? Acontece pela pele, que a gente chama de cutâneo, tá? Então, ela não apresenta sistema respiratório, porque ela não tem pulmão, mas a troca gasosa acontece através da pele. O livro de vocês fala assim, ó, o gás oxigênio se dissolve no sangue e é transportado por uma proteína chamada de hemoglobina de cor avermelhada. Então, quem transporta esse oxigênio para o sangue e elimina o gás carbônico, chegando até a pele? A proteína chamada hemoglobina de cor avermelhada que fica nos vasos sanguíneos dessa minhoca, tá? Ela não tem sistema respiratório, porém ela tem sistema nervoso. O livro de vocês fala assim, ó, o sistema nervoso das minhocas e de uma maneira geral de todos os anelídeos é bastante desenvolvida. Então, o sistema nervoso é bastante desenvolvido. Por quê? Na cabeça desses anelídeos da minhoca há uma grande concentração de células nervosas e essa grande concentração de células nervosas forma gânglios nervosos, tá? Que funciona como o centro nervoso da minhoca, que ajuda, né, na locomoção da minhoca. O livro de vocês fala assim, você já viu como uma minhoca se locomove? Quem aqui sabe? Vamos ver? Normalmente ela se alonga e se encurta o corpo dentro dos túneis que cava no solo. Ela em terra úmida e terrestre, ela faz túnel, né? E como que ela se locomove? Ela estica e encolhe, estica e encolhe e ela vai se locomovendo, dando espaçozinhos, né? Saltando de pouco a pouco nesse processo de estica e encolhe. O livro de vocês fala assim, ó. As minhocas esticam e contraem o corpo com o auxílio de cerdas. Então, elas só conseguem esticar e encolher, contrair, né, e relaxar através de uma estrutura chamada de cerdas, e essas cerdas são localizadas na lateral dessa minhoca. Então, elas só conseguem se esticar e se contrair devido a essa estrutura chamada cerdas que fica nas laterais. Essas cerdas, que é essa estrutura que ajuda na locomoção, ela é muito rígida. Ela é muito firme e por ela ser firme, ela ajuda essa minhoca, esse animal, a se apoiar no solo, né? E o livro de vocês fala assim, e com as contrações da musculatura do corpo, possibilitam a movimentação, a locomoção. As cerdas da minhoca estão localizadas no meio de cada um dos anéis que formam o corpo. Então, entre aqueles anéisinhos que tem na minhoca, fica as cerdas, que é uma estrutura rígida, que ajuda o quê? Na locomoção dessa minhoca, que é o processo de estica e encolhe dela. O livro de vocês fala assim, a minhoca, a gente tem que saber, né, como que funciona o processo reprodutor dessa minhoca. Né? Quero lembrar a vocês que a minhoca ela é um ser hermafrodita, então ela tem os dois sexos em um mesmo corpo, ela não tem dimorfismo sexual, tá? E ela também se reproduz. Nós vamos ver agora como que funciona esse processo de reprodução. O livro de vocês fala assim, ó, na região anterior do corpo da minhoca, na parte de cima, localiza-se uma estrutura chamada de clitelo. Se vocês olharem mais abaixo, vocês vão ver que o clitelo em uma minhoca, entre os anéis, é uma estrutura esbranquiçada, tá? O livro de vocês fala assim, que o clitelo é uma região mais clara, que envolve de 3 a 4 anéis dessa minhoca, dependendo da espécie. Essa estrutura está relacionada à reprodução desses animais.
Então, a reprodução acontece quando há a cópula entre duas minhocas e nessa cópula há o quê? A dispersão do espermatozoide, né? E esse espermatozoide, ele se encontra onde? Na parte feminina dessa minhoca e há a fecundação onde? Nesses 3 ou 4 anéis que é chamado de clitelo da minhoca. O livro de vocês fala assim, ó, as minhocas são animais hermafroditas, como eu falei para vocês, elas têm os 2 sexos em um mesmo corpo. Na cópula, que é o encontro de uma minhoca com a outra, né, para trocar o material genético. Há a transferência de gametas masculinas de uma minhoca para outra, ou seja, a fecundação cruzada, né? Depois da cópula é formado um casulo. Nesse casulo ocorre a fecundação e a formação de ovos. Com o tempo, o casulo migra em direção à região da boca, até ser liberado completamente. Dentro dele, os ovos originarão pequenas minhocas. Então, quando a minhoca A encontra a minhoca B, que eles copulam, se encontram, trocam material genético, a fecundação cruzada, esse gameta masculino encontra o gameta feminino, né? Forma o casulo. E esse casulo, ele fica lá no clitelo. E quando chega a hora da formação de ovos, essas minhocas colocam esses ovos pela boca, tá? Formando o quê? Novas pequenas minhocas. Então, o livro de vocês mostra a cópula, que é o encontro, né? A estruturazinha onde há o encontro de uma minhoca A com a minhoca B. Quando eles se encontram que copulam, trocam os gametas masculinos, onde há a fecundação cruzada. Essa fecundação cruzada, ela depois da cópula, ela é chamada de casulo, tá? E eles vão para onde? Para o clitelo. O clitelo é uma estrutura que localiza-se entre 3 ou 4 anéis dessa minhoca, que ela é mais clara. E lá ele fica até os ovos serem liberados por onde? Pela boca, né? Dessas minhocas, formando novas pequenas minhocas.